Começou? Alô, alô. Ah, tá liberado o microfone. Bom dia, boa tarde para quem já almoçou. Sejam bem-vindos à minha talk. Eu estou muito feliz em ver vários rostinhos conhecidos das redes sociais. Muito obrigada, galera. Hoje o bate-papo é sobre freelancer em programação. Como começar a empreender com organização. Bem, quando a gente olha para a área da tecnologia, a gente vê infinitas possibilidades de atuação. E não é diferente quando a gente fala na capacidade de monetização. Após a gente construir os primeiros projetos, já é possível começar a ganhar um dinheirinho, construir um portfólio e descobrindo o que tu gosta dentro da área. E eu fiz isso. Mas quem vos fala? Eu, Júlia, para quem não conhece, Júlia Bordignon, sou criadora de conteúdo nos canais @SpaceCoding. Se tiver rede social, dá uma pesquisada para ver se o Space Coding não existe, eu não estou compartilhando conteúdo por lá. Eu sou gaúcha, tenho 27 anos, sou desenvolvedora sênior back-end C#. Hoje eu atuo com .NET. E hoje eu atuo como CLT, mas eu tive uma longa jornada como freelancer, seja para complementar minha renda, seja para dar os meus primeiros passos na área, para conquistar a experiência, que é muito difícil quando a gente está começando. E eu também sou mestre em engenharia de computação pela FURG, e bacharela de sistemas de informação. Então, eu construí uma jornada acadêmica inteira dentro da área da computação e também a minha jornada profissional é dentro da área tecnológica. Essa talk, ela nasce ali na criação de conteúdo do Space Coding, porque a galera me perguntava muito, Gi, como é que tu faz para organizar teus freela? Como é que tu faz para começar a monetizar? E eu quero conseguir experiência, já sei fazer várias coisas, mas não encontro uma vaguinha no mercado. Como que eu posso começar a ganhar dinheiro de forma mais informal, mas sem cair no conto? Porque quando eu comecei no freelancer, era cada bucha que eu pegava, porque eu não sabia me organizar. Mas hoje eu montei um step by step, com as dúvidas mais frequentes que aparecem ali no Instagram. E eu espero que vocês me façam muitas perguntas, porque essa é a primeira vez que eu apresento essa talk. Então, ela não está top e redondinha. Podem ser que vocês tragam dúvidas que eu adicione para as próximas talks. Então, ficou com dúvida? Pergunta aí. Já vou dar o recado que no final tem dúvidas e é só vir aqui ocupar esse microfone. A galera aqui da produção já sinalizou, vem aqui e faz a pergunta. Bem, tudo começou porque eu sempre tive um espírito de empreendedora. E o que é esse espírito de empreendedora? Algumas pessoas já nascem com isso, outras pessoas podem desenvolver. O que é? Iniciativa e autonomia. Eu sempre, quando eu via um problema, eu tomava ação de ir lá e resolver. Tinha autonomia de buscar como resolver, buscar os meios para resolver este problema e tomava a iniciativa, a proatividade de organizar a galera e resolver esse problema. E isso vem desde a infância. No jardim de infância é muito legal, porque eu me lembro de organizar grupos de estudos para puxar a galera que estava com dificuldade nos trabalhos da escola, puxava iniciativas de grupo, enfim, eu estava sempre ali querendo ajudar, resolver, proativo, organizando. Criatividade e inovação é uma coisa super treinada. A gente vai nos eventos de tecnologia e consegue aumentar o nosso repertório de criatividade e levar para o nosso contexto. Sempre que eu chego aqui na Campus Party, chego em um evento de tecnologia, eu vou lá, olho o que as empresas, as marcas, as pessoas estão criando, construindo e olho para os meus problemas da minha comunidade, da minha cidade, do meu contexto e tento aplicar essas coisas, essas inovações dentro do meu contexto. E aí surge mais um aspecto do espírito de empreendedor, porque a gente pode criar essa solução, vender essa solução, transformar, escalar essa solução e isso se tornar um negócio. Tolerância ao risco tá menorzinho, porque essa é uma skill que eu não tenho. Eu tenho muito medo de arriscar, mas ela é uma importante característica de quem tem espírito de empreendedor. Quer ir lá, meter a cara, testar para ver se vai dar certo. Eu já sou aquela pessoa mais passo por passo, estruturo bem as minhas ideias para depois tomar a iniciativa de colocar elas em público. Mas, se você é uma pessoa que mete a cara mesmo, testa mesmo, joga suas ideias para o mundo, talvez você também tenha skills aí de espírito de um empreendedor. Resiliência.
Porque empreender, ainda mais quando a gente está falando de classe média, quando a gente tem menos renda, tem que ter muita resiliência, porque a gente precisa de investimento, a gente precisa de aporte, precisa de apoio, precisa movimentar pessoas. E se você não tem a resiliência de acreditar nos teus projetos, nos teus sonhos, talvez você desista no meio do caminho e deixe morrer uma grande ideia. Então, eu sempre fui uma pessoa muito resiliente. Batia em cima dos meus ideais, acreditava nas minhas ideias e levava elas comigo. Flexibilidade também eu boto como uma característica de empreendedor, porque é a capacidade de se adaptar a diferentes contextos, cenários, sugerir ideias, lidar com diferentes pessoas, porque empreender é sobre isso. Pronto. Notebook que quer se desligar. Foi mal, galera. E habilidades de networking. Está todo mundo aqui fazendo networking, conhecendo pessoas novas, se conectando com comunidades. Então, essa aqui vocês já têm. Eu sempre fui muito tímida, de medo de falar bom dia. Mas hoje eu já saí dessa coisa de, ai meu Deus, me comunicar, que medo, para oi, quer ser meu amigo. Espero que todos nós sejamos amigos e compomos uma comunidade, porque habilidades de network, um fortalece o outro, um puxa o outro, um acredita na ideia do outro. E empreender é sobre pessoas, é sobre trabalhar em grupo. Bem, dito isso sobre espírito de empreendedor, eu acho que a gente já começou a ter ali, espero que vocês já tenham se identificado com algumas características e que já se sintam prontos para começar a empreender. Mas o que é empreender como freelancer, freela? A gente escuta muito isso quando entra na área da tecnologia, porque é muito comum ter pequenos projetos que a gente pode atuar e temporários e conseguir desenrolar alguns trampos para conseguir uma renda extra. É algo bem comum na área da programação. E o freela, na verdade, é trabalhar de uma forma independente, sem estar ligado a uma única empresa, a um único chefe, e nem ser um funcionário em tempo integral. É mais ou menos tu tem vínculos com projetos, vínculos com serviços que tu presta. Tu é um indivíduo livre, tu presta serviços, trocas de empresa, entrega algum projeto, troca para o próximo, ou se mantém prestando serviços, mas não de forma integral, o dia inteiro ali, trabalhando 8 horas por dia, batendo ponto. O freela é livre, o freela ele faz o seu tempo, a sua hora. Só que esse modelo de trabalho tem vantagens e desvantagens. E essas vantagens e desvantagens são do meu ponto de vista, da minha experiência como freelancer. Não é uma lei. Eu vou contar um pouquinho sobre os meus erros e acertos nesse mundo de programação freelancer. Bem, o primeiro é a flexibilidade no horário de trabalho. A gente chega na área do freelancer, agora eu trabalho a hora que eu quero, de onde eu quiser, quando eu quiser. E, de fato, tu tem a liberdade para definir os teus próprios horários de trabalho. Tu não está na CLT, tu não precisa mais bater o ponto, prestar esclarecimentos para um chefe, para um time, para uma empresa. Mas o lado ruim disso é a flexibilidade no horário de trabalho. Agora tu tá livre para trabalhar 16 horas por dia, se for necessário. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. No trabalho CLT, tu vai fazer a tua jornada de trabalho, 6 horas, acabou, bateu o ponto, foi para casa. No freelancer, enquanto tu não termina teus projetos, não entrega as coisas para o cliente, se tu for uma pessoa desorganizada, tu vai virar dias. Eu ficava dias dormindo 3 horas, 4 horas, virando noite para entregar projeto, perdi totalmente o controle, porque agora tu é o teu chefe e tu percebe que se tu correr atrás, as coisas vão andar, então tu nunca para de correr atrás. Então, eu já vi vários memes assim, larguei o emprego porque estava cansada de trabalhar 8 horas, fui empreender, agora eu trabalho 16. É mais ou menos isso nos primeiros momentos da tua vida como PJ. Tu tem o controle sobre a tua própria renda, tu tem a liberdade de definir o teu preço, o quanto tu vai trabalhar, mas isso também traz a incerteza de uma renda. Tua renda vai variar conforme o volume de trabalho e se tu não precifica bem os teus projetos, tu vai sofrer
com sobrecarga de trabalho, daqui a pouco tu está trabalhando muito, ganhando pouco, entregando a mais. E tu também pode sofrer golpe dos clientes. Já no meu primeiro projeto freelancer, o cliente não me pagou porque eu não tinha organização nenhuma. Então, eu sofri muito. Nossa, incerteza da renda mexe com a gente e não, olha, tira o sono. E o lado bom também é que tu é o teu chefe a partir de agora. Tu vai ter autonomia para controlar a direção do teu trabalho, para onde é que tu vai se especializar com a tua carreira, com o que tu vai trabalhar, vai definindo ali, vai montando o teu plano de carreira. Mas tu é o teu chefe, também é teu marketing, tu também é as tuas finanças, tu também é o atendimento ao cliente, tu é toda a tua empresa quando tu é freelancer. Tu tem muito mais do que só a atividade de ser desenvolvedor. Tu vai ser várias coisas e tu vai ter que desempenhar isso, ou senão não vai ter projeto para te fazer. Mas, ainda assim, eu não gostei, eu asmei ser freelancer, eu amo fazer um freela e eu super te incentivo a empreender com tecnologia. Mas a primeira coisa, a gente precisa saber como é que eu sei que eu estou preparada para empreender, para fazer freela. Eu acho que essa é uma dúvida. A gente não tem muito bem como saber assim, não vou te dizer, quando tu souber essa hard skill, tu tá preparado, mas a gente desconfia. Quando tu já tá seguro assim, poxa, já consigo fazer um projetinho com autonomia, desenvolver minhas paradinhas ali legal, já tenho um portfóliozinho ali com umas skills, já consigo ali oferecer alguns produtos, já consigo visualizar ali que o meu conhecimento, ele tem determinado domínio sobre determinadas habilidades que já posso vender elas. Então, esse é o momento de você empreender. E eu separei 3 tópicos que eu considero importantes nas hard skills. E o primeiro é o domínio da tua linguagem de programação. Depois que tu já percorreu os fundamentos, tu já domina bem o paradigma da tua linguagem, tu já conhece um framework, eu acredito que tu já está construindo um projetinho completinho ali, conectando com um banco de dados, já tem um front, já tem um back, já consegue fazer coisas simples. Legal, tu já pode começar a pensar em um produto. Tu já tem projetos no portfólio? Legal. Se tu já tem repertório de soluções, tu vai ter muito mais facilidade para estimar o tempo que tu vai levar para programar. Esse é um ponto muito importante. Eu comecei pegando projetos só por pegar projetos. E eu não sabia desenvolver nem na linguagem, nem a complexidade. Fui ousadíssima. Cheguei vendendo site para todo mundo. E eu defini estimativas que eram irreais. Eu dizia, 1 semana esse teu site está pronto, vamos fechar. E aí ela fechava e levava mais de 1 mês para aprender a stack, para aprender a publicar tudo, para aprender a botar o site no ar. Então, eu não tinha um repertório de projetos. No final, deu certo os meus primeiros freelancers. Mas eu sofri muito, virando várias noites, porque eu não tinha esse repertório de soluções. Eu não sabia quanto tempo eu levava para entregar determinada funcionalidade, para entregar determinado produto. E o terceiro é a construção de ponta a ponta, que entra também, está super a ver com projetos no portfólio. Tenha feito o que você está vendendo pelo menos uma vez, tenha no teu portfólio pelo menos uma vez. Eu já vendi publicação de site em servidor, não sei das quantas, que fazia deploy automático, botei várias paradas no projeto. Chegou na hora de fazer, não integrava o GitHub, não existia ainda o Git Actions. Nossa, eu me embananei todo para fazer um deploy automático. Tive que implementar várias coisas na mão, em outras stacks. E assim, nunca mais eu faço isso de vender algo que eu não tenha desenvolvido antes e nem de que eu não saiba fazer o deploy. É bem importante a gente conhecer o nosso projeto de ponta a ponta, porque vender site é legal, mas tu entrega um site localhost para o teu cliente final? Não, tu tem que entregar ele publicado na web, entender de como fazer a alocação de domínio, todos esses conhecimentos. Eu tive que me descobrir no meio desse processo, porque eu não tinha nenhum projeto de ponta a ponta. Então, não cometa esse erro para você não sofrer. É possível a gente aprender, mas você pode amenizar e já ir se preparando, tendo algo no seu portfólio, para na hora de vender não se atrapalhar. Também gosto de separar algumas soft skills bem importantes.
Comunicação, porque agora tu não tem um PO, tu não tem alguém levantando os requisitos com o cliente, escrevendo tarefas e trazendo para te desenvolver. Tu vai ter que fazer esse papel, tu vai ter que ir lá vender o teu peixe, conquistar esse cliente, convencer ele de que o teu projeto é melhor, de que tu é a melhor profissional. Tu vai ter que se comunicar com esse cliente a ponto de entender o que ele quer e traduzir isso em uma solução que faça sentido, que eu acredito que essa é uma parte bem difícil. A autodisciplina, tu tem que sentar, tu não tem chefe, tu não deve satisfação para ninguém, exceto para ti mesmo. Então, tu vai ter que sentar e fazer o teu horário e se concentrar e não procrastinar. Eu acho que a autodisciplina é o que mais pega a galera quando vai para o freelancer, porque agora não tem ninguém te cobrando. Então, se tu é mais folgado contigo mesmo, vai se embananar também. Autonomia. Saiba fazer perguntas. Agora você tem que ter autonomia para identificar, ó, preciso desenvolver essa skill, vou ter que correr atrás dessa hard skill, vou ter que buscar esse conhecimento, tem que saber ser uma pessoa com senso crítico. Então, começa aí desenvolvendo projetos. A melhor coisa que tu pode fazer é pegar um projeto, fazer um projeto para tua família, para um amigo, para alguém, porque aí tu vai descobrir como é que tá essas 3 skills na tua vida e vai descobrir o que tu vai precisar melhorar. E a autonomia é muito relevante, porque quando tu travar, é tu por ti. Então tu tem que ter autonomia de saber quem procurar, autonomia de pesquisar o que você tem que aprender. Então, essas 3 soft skills, concentração nessas 3. E beleza, como iniciar como um programador freelancer? Agora a gente vai passar para a parte de colocar a mão na massa. Primeiro, você vai fazer um naming da tua empresa. Todo projeto que a gente bota um nome, parece que eu sinto que eu me identifico, boto um nome, dou vida, dou idade, dou data de fundação. Então, eu levo a sério. Eu gosto do processo de naming, escolho cor, escolho logo, escolho o posicionamento da minha marca. Sou bem assim. Foi assim com o projeto Space Coding, foi assim com todas as empresas que eu criei da minha cabeça. Sempre fui empreendedorinha, assim, desde adolescente, e eu sempre tinha nome e logo, pelo menos, para eu levar a sério o meu projeto e para as pessoas levarem a sério. Então, nome da empresa, define aí. Nicho e segmento de clientes. Você não é super-herói, não. Então, você vai ter que definir um nicho. O meu primeiro nicho foi desenvolvimento web. E eu fazia sites institucionais. Olha como eu afunilei bem. Eu só atendo sites institucionais que não conectam com banco de dados. Também era um requisito, porque eu não sabia muito bem back-end quando eu comecei. Então, eu só fazia aqueles sites estáticos. Era esse o meu nicho. Então, eu chegava em quem queria ter uma marca, uma presença digital. Esse era o meu segmento de clientes, que tinha um microempreendimento, que não fazia postagens, mas que queria ter uma página só para, se alguém pesquisar, encontrar essa pessoa, ela ter um posicionamento na internet. Era esse o meu segmento, super simples. Eu praticamente só desenvolvia front-end. Aí, tu vai definir os teus produtos, os teus serviços, os teus valores e a tua forma de pagamento. Começando por produto. O que tu quer vender? Tu quer vender um software? Porque é uma possibilidade. Vai lá, desenvolve um software que resolve um problema, tu tem um produto. Tu vai vender um serviço? Ser desenvolvedor de sites? Esse era o meu serviço. Eu desenvolvia sites para empresas. E agora tu vai começar a trabalhar em valores. O valor vai ser um valor fixo? Vai ser um aluguel? Quanto vai custar? Eu vou cobrar por hora de desenvolvimento, por complexidade do projeto, ou tudo vai custar a mesma coisa? Eu cobrava R$1.000 o site institucional. Não importava a complexidade, quantas páginas tu queria colocar, era esse meu preço. Então, era sobre isso. Essa era a minha precificação. Eu tinha meus valores que eu achava justo. E as formas de pagamento. Isso é muito importante. Ninguém me explicou formas de pagamento. A gente pode fazer conta no PayPal para pagar, para receber parcelado do cliente. A gente pode receber pagamento por boleto.
Uma coisa que é muito legal é a 50% de entrada para começar a atuar no projeto, não deixar para receber só no final. Existem várias formas de pagamento que podem ficar boas para ti, que podem garantir a tua segurança, que podem garantir que aquela renda vai cair na tua conta. E também, né, o cliente valorizar o teu trabalho. Pode também ficar bom para o cliente. Nem todo mundo tem R$ 1.000 para dar num site à vista, ainda mais que a gente está falando de microempreendedor, que era o meu nicho, meu segmento de clientes. Então, eu tinha várias formas de pagamento, de diversas formas, fui me inteirando aí na internet e viaja. Quanto melhor for ficar para o teu cliente, mais seguro for para ti, melhor é a tua forma de pagamento. E, é claro, criar os canais de contato. Você não pode só... Ok, acordei empreendedora e o meu nome é Space Coding de empresa. Agora, como é que as pessoas descobrem que eu existo? Tem que criar uma rede social, te posiciona, cria um site para ti, cria um e-mail, contas em sites de freelancer, faz um e-mail bonito. Nada de usar Gizinha 2017, Naruto, sei lá, aqueles e-mails que a gente usava quando era criança. E também faz um zap comercial, que é muito importante, porque aí a gente já estabelece uma seriedade. São tudo ferramentas gratuitas e que já te dão seriedade para como empreendedor. Porque tu quer que as pessoas olhem para o teu trampo e digam, pô, massa, organizado, essa pessoa aí... gente boa, botei fé. Então, todos esses pequenos detalhes são coisas que vão transmitindo credibilidade desde o início. Você não precisa esperar se tornar um grande freelancer para ter essas coisinhas. Então, e-mail bonito e zap comercial, para mim, é o básico. Ah, e aqui é um step polêmico, a abertura de um CNPJ. Por quê? Porque não pode ser MEI. A gente não tem programador na categoria dos quinais do MEI. Mas eu não recomendo que você fique na informalidade. Emita nota fiscal, contribua, nem que seja para o MEI, porque é muito importante você se formalizar, você abre portas, você está contribuindo para a sua aposentadoria, está contribuindo com tempo de serviço, existem muitos direitos por trás, e você também pode abrir um ME, que é o correto para desenvolvedor de software, que é o microempreendedor, mas aí tem um pouquinho mais de custo, vale a pena. Eu não sou especialista em contabilidade, e eu fiquei muito tempo na informalidade. Então, poxa, fiquei quantos anos trabalhando sem contribuir para o tempo de aposentadoria. E hoje a gente sabe que a gente demora muito tempo para se aposentar, então foi um tempo aí que eu perdi de estar contribuindo. É super baratinha a taxinha do MEI e te dá uma série de seguranças por trás. Parceria com advogados e contabilistas. Isso aqui eu consegui muito tempo depois que eu me liguei. Poxa, não sei como abrir um CNPJ. Hoje eu sei que é super fácil abrir um MEI. Toda a prefeitura tem uma sala do empreendedor, eles vão te dar todo atendimento gratuito. É gratuito para abrir um MEI. Eu paguei 500 e poucos reais na época. Eu lembro que eu contei todos os trocadinhos e caí num golpe do site da internet que dizia que abria o MEI completo. É gratuito no site do governo e tu tem suporte nas salas do empreendedor, provavelmente na Secretaria da Fazenda do município que você reside. E parceria com advogado e contabilista, você consegue oferecendo um site em troca e fazendo uma permuta. Foi assim que eu consegui as minhas primeiras parcerias, porque são serviços caros, né? São profissionais que, quando estão no mercado, são especialistas, eles são caros. Então, o que eu fiz? Cheguei lá num advogado de empresas, esqueci o nome dessa especialidade, e disse, poxa, eu vi que vocês não têm um site, vocês não querem fazer uma permutinha? Tu me ajuda aí com os contratos, com a regularização da minha empresa, e eu faço um site para você. Mesma coisa para o contabilista, eu cheguei lá, ei, eu vi que tu não tem um site, posicionamento digital e tal, você não quer fazer uma permuta? Permutinha, gente, permuta é tudo de bom, e aí você consegue, poxa, se organizar, fazer tudo dentro da lei, regularizado, com os teus direitos garantidos. E parti para a construção de portfólio. Demorei para concatenar todos os sites que eu fazia dentro de um portfólio. Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu não sei se esse ditado é gaúcho, mas é sobre isso. Eu fazia site para todo mundo e não tinha o meu próprio site com portfólio de sites que eu fazia.
e contas em sites de freelancer. Tendo a tua identidade visual e tendo um sobre a tua empresa, é super fácil colocar conta em site de freelancer para tudo quanto é lado. Mas eu não recomendo vocês pegarem os freelas pelos sites de freelancer. Eu só recomendo que vocês tenham conta lá para que vocês sejam vistos por quem precisa de freelancer. Porque normalmente essas plataformas pegam um percentual ou é aquelas plataformas que o cliente precifica o que ele quer e tu vai lá e diz se tu quer pegar esse trampo. Não recomendo, porque nem sempre o cliente sabe o que ele quer e nem sabe o preço que isso custa. Eu encontrava muito, eu quero um Tinder para gatos e eu pago R$500. Era mais ou menos assim as descrições nos trampos de freela, nos sites de freelancer. Mas assim, eu abria assim, ó, todos, ia lá e criava minha conta, colocava tudo bem completinho para eu cair nos filtros e eu consegui muito cliente assim. Sites de freelancers, e os sites de freelancers são legais para isso, mas o mercado local pode ser muito mais interessante quando a gente está começando. Por que eu digo isso? Porque tu vai ter o mano a mano. Chega no tio da padaria da tua esquina e diz: poxa, vocês não têm presença na internet, vocês não querem um site. Eu estou dando exemplos de site, mas, poxa, eu vi que vocês aí não têm um sistema de emissão de nota fiscal. É super fácil, é só uma integração com a API, já digo para vocês. Podem, né, gerar aí um programinha de emissão de nota fiscal, porque se vende bem. Chega ali, oferece um produto, oferece algo, tenta negociar com esses comerciantes locais, porque são uma ótima forma de você fazer portfólio e se você prestar um bom serviço, essa pessoa vai indicar para outra, que vai indicar para outra, e daqui a pouco tu está dominando e é uma referência no teu bairro, é uma referência na tua cidade e assim tu vai dominando o mercado local. A gente pode sonhar em ser o maior freelancer de tecnologia do Brasil, mas a gente precisa começar, às vezes, no nosso mercado local e por tu ter já ser conhecido, às vezes. Eu lembro que eu já era conhecida. Todo mundo sabia que eu era uma aluna dedicada na escola. Então, quando eu chegava para oferecer os serviços, claro, Gia, acredito no teu trabalho. As pessoas já me conheciam como pessoa, porque eu fazia compras, ou estava sempre ali, ou era conhecida do filho de não sei quem, ou era amiga de não sei quem. Então, eles acreditavam no meu trabalho. É bem mais fácil tu fechar uns business assim, quando a pessoa já te conhece, do que tu sair assim na internet tentando ganhar confiança de pessoas completamente estranhas. Tá, e agora? Peguei o primeiro freela. Uhul, o que eu faço? Chegou. Primeiro passo é entender o que o cliente quer. Só depois tu dá o preço, só depois tu dá o prazo. Essa fonte é péssima, né? Porque o Z parece ser um R. Me desculpa, gente. Mas primeiro entenda o que o cliente quer. Às vezes o cliente dizia, quero um site. Beleza, R$1.000. Fechado, acordo fechado. Aí o que era o site dele? Era um site com 1 milhão de funcionalidades. Era um site com 1 milhão de páginas. E lá foi a Júlia, caiu no conto do cliente que só queria um site. Então, sempre reúna e entenda bem. Converse bem, explique bem quanto custa, qual o teu esforço. E eu gosto muito. As pessoas dizem que não gostam de ficar dando explicação porque o cliente não vai entender. Um minuto. Mas eu acho que quanto mais a gente explica, melhor é a nossa linguagem, mais a gente explica sobre o que tu está construindo de uma forma super didática, mais o cliente fica empoderado, mais ele reconhece o teu esforço. E aí ele não vai chegar e vai dizer, adicione esse botão para mim. Os meus clientes nunca foram assim, porque eu explicava toda a complexidade por trás de uma forma didática, sem me aprofundar tecnicamente, mas mostrando que existia um esforço por trás de cada recurso que ele contratava, agregando valor para o meu trabalho e agregando respeito do cliente que está ali se empoderando do próprio site, entendendo o que está sendo construído, entendendo o que ele vai receber. E eu acho que isso é o que
eu mais ganhava bônus, assim, pontos nos meus clientes, era pela minha transparência nesse processo, de explicar bem, de ser bem acolhedora, porque o cliente não é nosso inimigo, ele é nosso cliente, ele pode ser o nosso amigo. A gente brinca, né, que a gente, agora eu sou promovida a cliente, como se fosse algo ruim, mas ele é só uma pessoa que está de fora, que não entende, às vezes, quase nada sobre a área e está delegando, está confiando em ti para prestar um serviço. Então, o mínimo que a gente pode fazer é ter respeito, assim, ser humilde, compartilhar o que a gente está fazendo, tentando dar um norte para que essa pessoa também valorize o nosso trabalho. Reuniões. Bem, tem cliente que adora uma reunião. Eu gosto de reunião, mas só para tirar minhas dúvidas e delimitar bem o escopo, fazer bem o entendimento do que o meu cliente quer que eu entregue. Só que, quando a gente fecha um orçamento de um projeto, já coloca nas tuas estimativas X horas de reunião, porque você vai precisar reunir. E tenta meio que delimitar ali um valor para essas reuniões. Tendo esse valor, toda vez que aquele cliente viciado em reunião te pedir uma reunião, tu vai adicionar esse valor. Então, essa é uma dica de ouro, resolveu 100% dos clientes que ficavam reunindo para não falar nada. Tipo, é o reunião para marcar reunião, e ficar alterando o escopo do projeto o tempo inteiro. Porque se tu faz muita reunião, daqui a pouco ele está alterando totalmente o escopo do projeto. E documente todas as tuas reuniões. Essa aqui eu paguei a língua, assim, muitas vezes. Não, confio nos meus clientes. Só que assim, ó, na reunião, o cliente se empolga. Fala. Se a gente não anota, depois chega a fatura do que ele falou. Adicionou função. Aí depois eu mandava a fatura. Não, eu não pedi isso. E eu, não, pediu sim, estava na reunião lá, aqui, ó. Ah, não, eu não lembro disso. E aí, como é que eu ia provar? Eu não fiz uma ata e enviei para ele assinar. Então, muito importante. Hoje tem mais facilidade de gravar a reunião. Na época, eu fazia a ata, mandava por e-mail para aprovação, e ele ok, certo, concordo, não, pode tirar, viajei na maionese. Até o cliente caía na real nesses processos de documentar, e eu já mandava junto um orçamento para essas funcionalidades. Parei, uma época eu fazia tudo no amor. Quer adicionar, adiciona. Quer alterar, altera. Tudo no amor. Mas com essa documentação, eu comecei a ver quanto giro eu estava dando, quantas coisas eu estava entregando de graça, quanto esforço eu estava tendo sem ser remunerada. E os checkpoints. Existem devs que gostam de apertou a mão aqui, te vejo daqui a um mês e te entrego o projeto. Eu gosto dos checkpoints. Evita muita refação. Eu gosto de quebrar os meus projetos em pequenos projetos para que o cliente veja o andamento e vá acompanhando step by step como que esse produto, esse serviço está evoluindo. Então, eu gosto muito de checkpoints e eu já insiro eles nas minhas agendas de reuniões. Tipo, fechou o projeto comigo, eu vou te dizer uma série de agendas que eu vou ter e vou te dizer o que eu vou te entregar em cada uma. Eu gosto muito dessa ideia de planejamento. Isso se chama de MVP na literatura, mínimo produto viável. A gente vai sempre entregando e adicionando funcionalidades a esse produto. Então, sempre que você puder, vai entregando, vai mostrando, vai validando para garantir que você está indo no caminho certo e que o cliente não vai simplesmente dizer, não era isso que eu queria. Não, eu tentei explicar. É porque, às vezes, ele não sabe o que ele quer. E, às vezes, nesses checkpoints que tu vai tendo direcionamento de onde tu vai caminhando, de onde tu vai entendendo, para onde é que tu vai desenvolver. E, com o tempo, tu também vai ter um briefing. Eu chamo de briefing, mas eu acho que eu absorvi isso, essa palavra da galera do marketing digital, mas que é uma série de perguntas estratégicas para fazer o entendimento completo do teu produto. Eu tenho uma série de perguntas, tipo, você quer que isso rode em celular, em computador? Porque aí tu vai tendo um formato, vai filtrando o que tu quer, o que tu não quer, e às vezes o cliente nem sabe quais são os requisitos do projeto, ele só queria um site. E aí tu só entrega um site, depois era um site para mobile, entendeu? Então, com o tempo, com a experiência, tu vai montando ali uma série de perguntas que vai ajudar o cliente a descobrir o que ele quer e te ajudar a entregar o que ele quer. E o combinado não sai caro. Tenha um contrato de modelo. Aqui era um post, era um print de um post do Instagram
que eu tenho um carrossel lá no feed dizendo tudo que tu precisa colocar no teu contrato, quais aspectos. Aí é só deslizar um post em collab com uma advogada, que é uma grande amiga minha, que é advogada civil e trabalhista, e ela deu dicas do que precisa ser colocado em um contrato, para garantir a tua proteção, para garantir que a pessoa vai te pagar, para garantir o teu respaldo de que tu está entregando o que foi pedido, que vai ser... Enfim, tem várias garantias que tu coloca e não hesite em alterar o teu contrato. Feito um contrato, tu vai descrever todas as tuas entregas nesse contrato. Se o cliente adicionar, altera esse contrato, envia novamente, altera valor. Eu tinha muita preguiça, né? Porque, poxa, já estou desenvolvendo, fazendo marketing, desenrolando nas reuniões, fazendo levantamento. Aí, poxa, tem que alterar contrato, assinatura digital, coisa arada. E eu, não vou alterar. E aí chegava na entrega final do projeto, contava com a boa... sei lá, contava com o bom senso do cara de me pagar, e aí ele, não, o que está em contrato é isso aqui, só vou te pagar isso. E aí, água abaixo o contrato. Só me serviu para garantir que eu ia receber alguma coisa, pelo menos. Mas, super importante, combinado não sai caro. Então, tem um contrato que, assim, o cliente valida, tu assina. E a assinatura digital é super fácil. Existem vários sites aí que tu consegue assinar. E aquilo tem validade jurídica, só tem que ser escrito direitinho o contrato. O contrato não é brincadeira e tu consegue invalidar um contrato se tu escrever besteira nele. Então, fica esperto. E feito um modelo de contrato na tua parceria, tu consegue ir adaptando ele. Não pega o modelo de contrato pronto da internet. Eles não têm muitas cláusulas. Vale super a pena aquela parceria com o advogado, porque ele vai te dar um direcionamento ali do que cabe, o que não cabe, e vai te dar essa consultoria para ficar bem certinho o teu contrato e tu não se azarar depois quando for preciso recorrer ao contrato. E transparência é tudo. Informe para o cliente mudanças, o andamento do teu projeto. Teve problema técnico? Avisa. Não é só sucesso que a gente compartilha com o cliente. Problema também. Porque, às vezes, a gente se atrapalha feio, assim. É um bug que a gente gasta muito mais horas do que esperava e atrasa essa entrega. Então, é muito importante tu ser transparente. Não é feio mostrar que tu está com um problema técnico, não é errado, não é vergonhoso. Muito pelo contrário, vai mostrar credibilidade. Vai mostrar que tu é uma pessoa séria, que assume as responsabilidades pelos teus erros, reprograme as entregas, mas nunca atrasa uma entrega. Sabe? É muito feio. Para mim, assim, tu perde totalmente a credibilidade se tu atrasa algo comigo. Tempo é muito valioso, o tempo das pessoas é muito importante. As pessoas criam expectativas, sabe? Elas sonham com o momento da entrega do site, do empreendimento delas. Como é que tu vai lá e me diz, não ficou pronto. Chega no dia da reunião, não ficou pronto. E agora? Sabe? É muito mais difícil de lidar. Então, seja transparente. Transparência é tudo, só te ajuda. E como ser transparente, porque às vezes eu estou falando, transparência é tudo, mas daí tu nem consegue visualizar o teu próprio processo, tu não está sendo transparente contigo, tu está totalmente perdido no teu processo de desenvolvimento. Como que a gente é transparente? Use ferramentas para gerenciar o projeto. Eu uso o Trello. Gratuito, fácil, simples, boto as minhas tarefas por fazer, feito, para aprovar, crio cards, uso Kanban. Kanban eu acho que é a palavra-chave, e eu uso Kanban dentro do Trello, que é uma ferramenta gratuita. Adapte as metodologias do mercado. A gente ouve muito falar sobre Scrum, não sei se vocês já ouviram. Eu ouvi o tempo inteiro, Scrum, metodologias ágeis, cascata, nananá. Não, você não vai precisar aplicar tudo isso, porque isso é para liderar grandes times com muitas pessoas trabalhando simultaneamente. Tu pode adaptar, poxa, sprint, legal, posso ter uma entrega no final de uma sprint. Adapta, uma metodologia ela não é lei. Tu pode pegar o melhor dela, o que mais faz sentido, e aplicar nos teus processos. E tudo isso vai te dar muita experiência para quando tu for no mercado de trabalho. E-mail de report,
Estou usando muitas palavras em inglês, até eu estou ficando meio enjoada de mim mesma. Eu preciso trocar. E-mail de relatório de andamento do projeto. Eu adoro fazer e-mails, porque evita reuniões. Então, eu chegava uma vez por semana e escrevia, ó, esse ano avançamos com tal e tal página, tal e tal coisas estão prontas, preciso de tal e tal informação. Estou com travas nisso, nisso, naquilo, já andei com isso, isso, aquilo. Pronto, resolvido. O cliente está ali, atendemos a transparência, não precisamos marcar uma call e o cliente está a par do andamento do projeto. Super tranquilo. E como não ser transparente? Foi péssimo esse título. Não significa ser transparente responder fora do horário de atuação. Cliente manda mensagem a hora que dá na telha. Do nada, eu sei porque eu sou cliente também. Tenho também serviços que eu consumo. E do nada estou pensando, e aí aquela coisa que eu comprei? Será que se eu mandar mais uma ideia, será que eu enriqueço o processo criativo desse prestador de serviço? E isso é meia-noite, é 3 da manhã. Não responde fora do teu horário de atuação, porque isso abre espaço para as pessoas se passarem. Define ali no teu WhatsApp comercial, das 8 ao meio-dia, seja o horário que for, do meio-dia às 6, da meia-noite às 6, define o teu horário de resposta e só responde naquele horário. Não é não ser transparente se tu não responder, se tu só responder em horário comercial. É ter respeito contigo mesmo e autocuidado. E mentir sobre o andamento do projeto não é ser transparente. Só porque tu quer dar um reporte, tu vai lá e diz que andou um monte de coisa, tu vai se embananar com isso aqui, tu vai se atrapalhar, porque depois vai bater as informações, vai cruzar. Ué, mas aquilo não estava pronto? Já fui a pessoa que disse que estava pronto antes de estar pronto, porque eu achei que eu ia levar 1 hora só e faltava 1 hora para entrar na reunião. Aí eu entrei na reunião e disse, tá pronto. Mas eu ia fazer na próxima 1 hora. Só que daí deu tudo errado, não consegui fazer, era muito mais complexo do que eu precisava. Então, não mente, porque eu perdi pontos com esse cliente quando eu fiz isso. Vale lembrar que PJ, freelancer, não é um CLT sem benefícios. Está uma onda de pejotização dos desenvolvedores que chega a me dar uma tristeza, porque nós temos uma CLT, uma lei trabalhista tão bem escrita, cheia de direitos, cheia de proteção, e aí simplesmente vêm e contratam a gente como PJ, cobram que a gente bata ponto, que a gente trabalhe 8 horas por dia, esteja disponível o dia inteiro para o cliente. PJ não é CLT sem benefícios. PJ é sobre ser independente e é contra a lei PJ ser cobrado como CLT. Falei, é contra a lei, fui forte nessa afirmação, mas se informem porque é irregular, não sei se contra a lei é o termo certo, mas é que eu fico tão revoltada que eu falo, é contra, não pode. Mas imponha limites, o cliente não pode ficar ali te enchendo o saco, ele não pode cobrar que você esteja disponível. Então, busque seus direitos, porque estão te contratando como PJ, é PJ, tu é livre, tu não pode ser um CLT. E construa o teu fluxo de trabalho. Esse é o meu fluxo de trabalho. Eu tinha um documentinho onde eu mostrava para o cliente como é que ia funcionar as etapas. Esse é o meu fluxo, vou explicar para vocês, porque a gente já está terminando, prometo. Alinhar a expectativa, depois que tu manifestou interesse, Gi, quero que tu seja minha prestadora de serviços. Aí eu cobrava um valorzinho de reunião, que era para eu não perder tempo nem dinheiro, né? Valorzinho de sinal, que era para começar ali, porque no alinhamento de expectativas já saem documentos de análise de requisitos, todas as funcionalidades que eu queria implementar naquele sistema que eu identifiquei na fala do cliente. Eu tinha todo o trabalho de identificar qual era as tecnologias que eu ia utilizar nesse projeto, onde que eu ia publicar, como eu ia fazer. Então, tudo isso já é um serviço de grande valor. Pessoas cobram por isso. Então, você pode cobrar por isso também, porque nessa etapa, as primeiras que eu fiz toda essa documentação de graça, entreguei para o cliente, orcei, né, quanto que ia custar mais ou menos. Ele pegou meus documentos de levantamento de requisitos
e levou para um concorrente. E aí estava tudo mastigado, e aí eu perdi aquele tempo para montar aquele super arquivo e ainda não fechei o job. Depois de alinhar as expectativas, que eu já cobro por isso, eu fazia o orçamento. Aí, legal. Me diz o que tu vai querer de tudo isso que eu identifiquei na tua fala. Quais que tu quer, quais que tu não quer. Ah, legal. Quero esse. Orçamento. Fechou o orçamento? Aprovou? Contrata. Então, escreve o teu contrato, todo mundo assina, bota testemunha, toda essa burocraciazinha que é super fácil depois que a gente faz a primeira vez. Já faço a emissão de nota fiscal, dependendo do cliente, mas aí tu tem que ter um CNPJ, pode ser um MEI, pode ser um ME, mas já faço a emissão da nota fiscal e peço a minha entrada de 50%. Depois de entrou o dinheiro, eu pego aquele alinhamento de expectativa, aquele documento, e coloco mais minuciosamente os prazos de entrega e o planejamento de como o projeto vai ser desenvolvido. E marco também as entregas prévias. Vou ali, dia tal, vamos ter aí uma entreguinha para te visualizar, fazer um teste, ver se está andando no caminho e coletar o feedback do cliente. Feedback do cliente é a coisa mais valiosa que você vai ter no seu processo como freelancer, porque é o que vai te direcionar. Eu vou bater muito assim, feedback. Escute seu cliente com atenção. Sempre escute seu cliente com atenção. Aí, feito isso, desculpa, gente. Tem a entrega final. Entregou, aí eu sempre dou 7 dias. Às vezes mais, tem cliente que precisa de mais, mas eu dou 7 dias para avaliar o produto, 7 dias de garantia de reclamação. Tipo, 7 dias tu vai usar o teu site, tu vai identificar o que tem que ajustar e eu vou ajustar para ti se estiver dentro do escopo. Se passar desses 7 dias, não tem conversa, vai pagar a hora do desenvolvimento. Estabeleçam um limite depois da entrega final, porque senão tu vai ficar responsável pelo produto que tu vendeu para o resto da tua vida. E é tipo a formatação. Poxa, eu formatava muito o computador. Eu entregava, dava 2 dias, a pessoa já tinha enchido de vírus no computador. E aí parecia que eu tinha que ser a responsável pelaquela formatação para o resto da minha vida, como se eu tivesse que estar sempre limpando. Então, estabeleça um prazo de validade para essas manutenções sem custo e depois passe a cobrar por esses ajustes e por essas adições. E a última etapa, que é o pagamento final dos outros 50% que faltaram. Mas esse é o meu formato. Você pode ir se descobrindo, vendo o que funciona. Daqui a pouco tu não gosta de alinhar expectativas. Tu já gosta de precificar. Às vezes o teu modelo de negócio não é desenvolvimento de um produto, mas aluguel de um serviço, aluguel de um software. Enfim, vê o que faz sentido para ti, troca ideia, fala com pessoas. Tem muito empreendedor aqui hoje na Campus Party, tem muito empreendedor, startupeiro em vários eventos. Então, fica de olho nos modelos de negócio. O que eu mais gosto dos eventos é ver como é que as pessoas estão monetizando, como que é os processos dela. Isso tudo agrega muito para mim. E curta o processo. Se você estiver sofrendo muito, reajusta, tenta fazer com que esse processo de ser freelancer seja leve, gostoso, porque trabalhar com programação é leve e gostoso para mim, e eu espero que seja para vocês também. Espero que seja algo gostoso mesmo. Tenta evitar se blindar para não tomar golpe. Tem muito conteúdo sobre empreendedorismo no meu perfil. Os primeiros conteúdos eu começo falando sobre empreendedorismo. Então, para que tu curta ao máximo o processo, vale a pena seguir pessoas que estão falando sobre isso e ajudando. Tem muita iniciativa pública aí para empreender, porque o brasileiro é um empreendedor, tem muita empresa aí e tem muita iniciativa do governo para fomentar empreendedorismo, para capacitar a gente. Então, eu sempre participei de todos esses treinamentos e fui meio que aprendendo com essas pessoas que já estavam mandando muito bem no mercado. E convido todos vocês a serem protagonistas do futuro tecnológico, seja como freelancer, como programador, como PJ, como que você quiser. A tecnologia está construindo o futuro e você pode protagonizar. Eu crio conteúdos no canal Space Coding, que é a minha rede principal, é o Instagram. Esse é o QR Code. Lá tem o link para essa palestra na íntegra. Tem link para... Eu vou ir colocando as outras palestras que eu faço.
Na bio também tem vagas de tecnologia na empresa que eu trabalho. Vale super a pena conhecer a Aquasoft, que hoje eu sou empreendedora, eu sou CLT, porque, olha, foi difícil me tirar do formato freelancer, mas a empresa é maravilhosa, eu gosto muito de trabalhar com eles, então tem vaguinhas lá. E é isso, muito obrigada por todo mundo que me escutou, estou muito feliz que tem muita gente, brigadão. E temos 10 minutos para perguntas. O microfone está no centro. Dúvidas? Faltou alguma coisa? Manda ver. Oi, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, obrigado. Eu que agradeço. Meu nome é Danilo, eu sou desenvolvedor de Android, estou fazendo transição de carreira para me tornar. Então é bem interessante aprender sobre essas coisas. Primeiro, uma observação, aquela questão da pejotização que você falou é ilegal. Então obrigado! Porque aconteceu comigo na minha carreira anterior. Se você é tratado como CLT, você pode pedir na justiça que o seu contrato seja revertido em CLT. E eles vão te indenizar por tudo, né? E FGTS, férias, tudo retroativo também. É essa palavra. Pesquisem aí se vocês estiverem em situação de pejotização. Abra o olho. E a pergunta era mais com relação à precificação, que você passou meio por cima, né? Que você falou que você às vezes cobra por hora, por complexidade do projeto. Eu queria saber que cálculo a gente usa, sobretudo quando a gente está começando também. Quando usar esse orçamento por hora, quando usar por complexidade e como calcular essa precificação. Boa! Eu não comecei da melhor forma. Eu mirei no quanto eu gostaria de ganhar no fim do mês. Eu pensei com a minha cabeça de CLT, né? Eu peguei, eu gostaria de ganhar R$1.000, porque eu ganhava 300 na época no meu estágio, R$1.000 era muito dinheiro. Aí eu pensei, quero ganhar R$1.000, dividi mais ou menos quantas horas. Eu ia trabalhar 20 horas por semana nos meus projetos de freelancer. Aí eu dividi isso pelo valor da hora e eu replicava isso para as tarefas. Mas tinham tarefas... por que eu falo complexidade? Porque tinham tarefas que eu levava muitas horas, porque eu nunca tinha feito e era difícil. Mas tinham tarefas complexas que eu já tinha feito uma vez e estava aqui na cabeça já. Então, eu levava 10 minutos para entregar. Só que ela era tão valiosa quanto a tarefa que eu levava muitas horas para fazer. Então, essa coisa das horas, quanto mais sênior a gente vai se tornando, menos ela faz sentido. Então, define, integração com a API... R$200, sabe? Eu fui construindo meus precinhos que eu achava justo, conforme as coisas que eu mais gostava, que eu não gostava, mas mais ou menos assim, eu não sou uma pessoa muito boa em precificar as coisas, tenho dificuldade até hoje, mas conforme a nossa senioridade vai aumentando, menos tempo a gente leva, mas a gente não pode desvalorizar o conhecimento, né? Que a gente ralou para aprender, é mais ou menos nesse sentido. E também outras formas de precificação, é aluguel, por exemplo, tu pode ter, chegou um momento da minha vida que eu comprei um template perfeito, responsivo para todas as telas, e eu só personalizava por cliente. Só trocava as cores. Então, eu vendia um aluguel desses sites. Eu hospedava no meu servidorzinho e para te ter os teus sites comigo, tu ia pagar R$60 por mês, por exemplo. Então, eu já não tinha mais tanta curva, tirava de letra desenvolver, então eu alugava o site. E assim, conforme tu vai avançando, tu vai pesquisando, vendo os outros modelos de negócio, tu vai adaptando a tua estratégia de precificação, enfim. Espero que tenha respondido, Danilo. Prazer. Legal, obrigado. Obrigada. Eu me chamo Douglas e a minha pergunta é sobre a questão da marca pessoal, né, do seu CNPJ. Você acha que é interessante criar uma marca pessoal sua, com o seu nome, ou criar uma marca com outro nome de uma empresa, assim, tipo, mais profissional, de uma empresa mesmo? Depende da imagem que tu quer transmitir. Tu quer ser... porque, eu uso Space Coding porque eu não gosto muito do meu nome, assim. Eu acho que Julia Bourdignon ia ficar muito distante. Space Coding, rápido, curtinho, fácil, e eu consigo ser dinâmico, é um nick de jogo que eu posso usar para jogar também, porque fazia sentido com a minha marca. Mas, ao mesmo tempo, deixa eu pensar, uma pessoa que tem a marca de nome... Mas a gente tem várias, por exemplo, Louis Vuitton, não é uma marca de nome de alguém?
Depende do que tu quer transmitir. Eu acho que, como freelancer, tu tem que ver as tuas intenções. Tu quer que se torne uma empresa com vários funcionários? Ou tu quer que tu seja reconhecido por estar encabeçando esse projeto, por ser a pessoa? Eu gosto da marca pessoal. Estou construindo agora a minha marca pessoal, separada do Space Coding. Mas são momentos, são intenções, são o que fizer sentido para ti. Eu acho que não tem uma resposta, né? Entendi. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E aí, Júlia, sou o Roger, tudo bem? Roger, oi. Eu atuo como PJ, já tenho, na verdade, desde o início da minha carreira como dev, eu já apesar de trabalhar com tecnologia já há quase 10 anos, trabalhei mais como suporte. Sempre há discussões assim com outras pessoas que já oferecem serviço de desenvolvimento para oferecer no site outros sistemas. E uma coisa que me gera atenção é o problema com clientes que são mal pagadores, que decidem até um certo ponto que não vai pagar pelo seu serviço. A discussão que é sobre gatilhos de desativação desse serviço de site. Você acha ético, acha certo, talvez até mesmo inserir esse contrato como um aviso ou mesmo proteção? Eu acho que tem uma lei que fala sobre isso. Quando a pessoa não paga, tu tem X tempo para parar de prestar o serviço. Estou com bastante eu não estou ouvindo muito bem a tua pergunta. Era nesse sentido, né? A pessoa se torna inadimplente. O produto que você... a pessoa se torna inadimplente, a minha dúvida é se isso te dá o direito de desativar o produto. Te dá. E eu acho que te dá direito legal. Só tem um prazo para isso acontecer. Porque aconteceu, eu não tinha previsto em contrato nem multa, eu não previ a inadimplência. Simplesmente achei que as pessoas iam me pagar e vários contratos passaram até que aconteceu essa inadimplência. Eu sei que a gente consegue trancar legalmente a prestação de serviços na hora e abrir um processo para ir judicialmente buscar. E aí entra a assessoria jurídica para te esclarecer. Eu nem precisei me envolver, porque daí nessa parceria a pessoa em questão advogou por mim e resolveu. Mas tem precedente legal para a gente parar de prestar o serviço. Eu sei que eu fiquei em paz, assim, ó. Parei de prestar o serviço e eu não ia ser penalizada por isso, porque eu não estava recebendo por ele. A gente tem uma proteção legal quanto a isso. Vale a gente se informar. Até posso transformar isso num conteúdo. Uma ótima ideia. Boa. Vou revisitar depois a nossa live. Está sendo gravada. E aí eu vou revisitar a tua pergunta e vou transformar num conteúdo bem direitinho com essa informação. Show. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Temos 5 minutos. Passou uma plaquinha. Olha lá, ó. Você é o mais breve possível. Eu vi que você é software engineer sênior. Eu vi, e a gente também está esclarecido, sou um ano mais velho que você. A minha dúvida é, quando você viu que você passou a ser sênior, foi basicamente por uma oportunidade de emprego ou você viu assim um momento, nossa, isso aqui já posso me encaixar como sênior? Eu pergunto porque já vi várias discussões e boas delas se encaixam em ter a capacidade de desenvolver um produto completo por conta própria e outros também muito voltados à gestão de pessoas. E apesar de eu me ver tecnicamente ser bom no que eu faço, gestão de pessoas já não é o meu... Eu não tenho nem vontade, na verdade. Já tive experiência na parte de suporte. Não é pra mim. Eu também. A gestão de pessoas, eu não me vejo gerendo existem pessoas, duas possibilidades de carreira quando a gente fala de tecnologia. Eu vejo duas, podem existir várias. Sim. Mas é a lado de pessoas e a lado de especialista, né? Eu me vejo uma especialista, mas o ponto é a senioridade na especialização, em que ponto chega? Tá, vamos lá. Senioridade é super relativo, não existe uma régua, não existe nada. Como que aconteceu para mim? Foram 2 momentos de senioridade. Uma foi pelo salário. Eu só aceitaria trabalhar por determinado salário naquela empresa. Então, eles me deram um cargo de pleno na época, porque aquele era o salário de pleno e era aquilo. Mas eu era uma pessoa mais ou menos iniciante. Eu só era a única que manjava daquela stack. Então, eu disse, sei desse produto, mas eu só vou ficar se você me pagar esse salário. Fui promovida para pleno sendo júnior. Então, a gente tem primeiro a régua do salário. Então, se qualquer empresa aí quiser me contratar como júnior pagando meu salário, não tenho problema com meu ego. Já viro júnior na hora. Só o que me interessa hoje é a minha folha de pagamento, meu boleto está pago. Não me noio com isso. Mas, na empresa que eu estou hoje, foi por reconhecimento. E aí entra...
tu não diz assim, ó, agora eu sou sênior e aí tu passa a ser sênior. Não, tu vai ser reconhecido, tu tá um longo tempo ali fazendo um trabalho de sênior, aí o outro sênior ou alguém superior ali diz, ei, tu tá com várias responsabilidades, tá desenrolando, tá mandando bem, foi promovido a sênior. Eu acho que existem esses dois tipos de promoção. E existem também empresas que têm planos de carreiras com checklists. Ó, se tu tiver essas skills técnicas, tananá, deu check, virou sênior 1, sênior 2. Então, cada empresa tem o seu jeitinho. E, às vezes, sim, tu pode ser muito bem tecnicamente, mas para a empresa, para te ser sênior, tu tem que ser bom com pessoas. Mas existem empresas que tu nem precisa de soft skill. Se tu entregar a tua demanda, pronto, tu pode ser sênior, entendeu? Hoje eu vejo senioridade mais relacionada a soft skills de travei, consigo destravar sem ficar travando o projeto, consigo, sabe, desenrolar, autonomia, comunicação, saber perguntar, sabe, desenrolar. Para mim, isso é uma pessoa sênior. Nem é uma pessoa que sabe tudo, decor, as hard skills, mas uma pessoa que não fica parada esperando as tasks caírem no colo, super mastigadas. É a pessoa que desenrola. Para mim, senioridade é isso. Então, acho que é sobre isso. Eu olho mais para o salário, assim. Se o salário de júnior for bom, sou júnior. Faz sentido. Tô pronta. Ok, Júlio, muito obrigado. Eu que agradeço. Oi, amigo. Olá. Algumas pessoas já me conhecem aqui, mas... Samuel, para todo mundo. Samuca. Não sei se eu tenho tempo, tá? Mas... Eu acho que é a última perguntinha. Vai. Tá. Ao longo, assim, desse meu convívio com comunidades, eu comecei a perceber que, às vezes, você não está preparado ou preparada para iniciar um projeto. E aí, mais da sua visão, da sua experiência, se você é uma pessoa nova no ramo, vale mais a pena você ter pessoas que são, são especialistas em cada área, ou você tentar puxar toda a responsabilidade para você, para esse projeto, para você conseguir mais experiência, conseguir lidar mais com essas responsabilidades? Generalista ou especialista é a pergunta. Exatamente. Eu sempre fui generalista. Não sei, eu não conheço pessoas especialistas. Eu venho da época que tu é programador. Ok, sou programadora. Eu arrumo a impressora, eu arrumo o servidor, eu programo, eu faço deploy, eu sou DevOps, eu sou infra, eu sou... E agora que começou esses particionamentos de o front-end, o back-end em C#, o back-end... Na minha época eu era tudo, eu era só programadora. E isso me compôs uma profissional muito flexível. Se tu me larga num projeto, eu vou saber estruturar ali perguntas, me posicionar, desenrolar. Eu gosto da ideia do generalista, mas muitas pessoas se perdem no generalista. Sim, porque é um roadmap que se fica muito amplo. Encerrou, vou responder só essa aqui, eu prometo. E o roadmap fica muito amplo. Eu gosto da ideia de tu pegar uma carreira e ir se aprofundando nela, se especializando nela, porque tu consegue mercado de trabalho mais fácil, sendo bom em pelo menos uma coisa, do que sendo nada em várias coisas, que era o meu caso. Eu era um percentualzinho em cada coisa, eu sabia um pouquinho de tudo. Mas sobre isso, eu acho que tem que olhar autoconhecimento, ver o que funciona para ti e focar na carreira que faz mais sentido para o teu momento. Obrigada, Samu. Obrigada, pessoal. Valeu. Muito obrigada mesmo. Ai. Facilitar a sua vida, seja na sua casa, na sua empresa.